Tem que ir a um e-mail. É só porque os tempos de gravação do Zoom estão limitados, mas voltamos a ter aqui toda a gente outra vez. De facto, esse é o que estava a falar é uma coisa, o intérprete é essencial, é essencial para tudo. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma exposição que fizemos aqui em Portugal, portanto uma exposição pedagógica que tinha a ver com dar formação a crianças e jovens e estava mais centrado para as crianças mesmo, sobre as relações históricas entre Portugal e o Japão. E fizemos isso com intérpretes e fizemos as traduções dos textos e dos painéis informativos e tudo e não sei o quê. Mas depois quando levámos a exposição para o Japão, ou melhor, quando eu fui ter a reunião preliminar para montar a exposição no Japão, percebemos que do lado dos japoneses que iam receber a exposição, eles queriam ter tido maior participação na criação dos textos propriamente ditos, ou seja, havia ali uma questão da linguagem. A linguagem que estava nos painéis não era a linguagem que eles queriam que estivesse na exposição, no sítio para o qual a exposição era. E então, do lado da organização da exposição portuguesa, ter feito tudo, nesse caso ter feito tudo, incluindo a impressão final dos painéis, não foi a melhor solução. Ou seja, isto só é uma anedota, não é? Mas é uma história anedótica, mas só para exemplificar que a língua é muito importante e nós não podemos descurar a necessidade de ter tradutores, ter intérpretes em todas as fases do processo, inclusive na fase da concepção de produtos e serviços. Eu acho que isso é fundamental, senão não funciona de todo junto do público japonês. Sobretudo, como é óbvio, sobretudo quando estamos a falar nos segmentos mais elevados, não é? Portanto, quando estamos a falar de média de idade elevada, realmente as limitações são grandes. Eu tenho sentido, ao contrário do que pensava, mesmo as camadas mais jovens têm essa dificuldade no inglês. É evidente que o que eu sinto é que as pessoas não se atrapalham, da mesma maneira que eu também não me atrapalho quando vou, sei lá, ao supermercado, ou quando eu sei que não vão entender, mas depois também tenho o telemóvel e depois tenho ferramentas de tradução e acabo por me fazer entender o supermercado e não vou. Portanto, acabo por, enfim, não me atrapalhar. E a nova geração também não se atrapalha, portanto, efetivamente tem esses instrumentos, eles têm que chama-se Pocket Talk. Sim. Que traduz Lifesaver, essa coisa. Todas as línguas e mais alguma, enfim. Portanto, eles não se atrapalham, mas eles têm realmente dificuldade em falar inglês. E que, se conhece bem a língua japonesa, também tem a ver com a forma como eles escrevem a língua estrangeira, que não consegue, a forma como escrevem, como leem as línguas estrangeiras, que é através do katakana, nem todos os sons são traduzíveis nessa língua, ou nessa linguagem, nesse alfabeto que é o katakana. E então, por exemplo, Portugal, eles não conseguem dizer Portugal, dizem Portugal. Sim. Dizem Portugal. Portanto, porquê? Porque há ali aquelas junções que nós fazemos facilmente, Portugal, eles não conseguem dizê-lo. Isto demora algum tempo a conseguir, portanto, e quando eles tentam falar inglês, falam inglês com essa formatação dada pelo katakana. Sim. E muitas vezes não se consegue entender o que eles estão a dizer. Para eles estão a falar muito bem inglês e nós não conseguimos perceber o que é que eles estão a dizer. Sim, eu acho que não... do McDonald's, que é um exemplo clássico, que é o Macudonado. Sim. E se alguém se dirigir a perguntar assim e perguntar onde é que fica o Macudonado, não sabe dizer onde é que é, não está a perceber. Há esta limitação. Para aqueles que tentam falar inglês e depois sentem-se envergonhados porque sabem que muitas vezes não conseguem fazer-se entender. Daí que muitas vezes o tal Pocket Talk é muito mais simples. Portanto, eles falam em japonês, a máquina fala em inglês ou em português ou o que quer que seja e eles ficam salvos
Mas mesmo assim, mesmo tendo em conta a Pocket Talk e o Google Translator e não sei o quê, eu diria que quem quer ter um alojamento ou um restaurante ou uma empresa de animação turística e quer receber bem visitantes do Japão e realmente marcar-se com uma posição no mercado dos consumidores japoneses, eu diria que se desse ao trabalho e fizesse um investimento em guias internos, se contratasse pessoas que são bilíngues e que realmente são bilíngues, não necessariamente com um curso ou um mestrado em guia intérprete, mas que sejam fluentemente bilíngues, eu acho que é o melhor investimento que podiam fazer. Primeiro porque não estavam dependentes de pedirem instituições ou organizações como vocês que cedessem os próprios serviços. E depois poderiam começar a produzir os seus próprios materiais de informação e os seus próprios conteúdos de explicação na língua diretamente japonesa, porque o que eu noto é que se os japoneses virem que os conteúdos estão em japonês, há logo uma grande sensação de alívio, há logo eu aqui estou confortável, porque não têm que estar a pensar no problema do inglês e se tem o tradutor ou não. Ou seja, é importante terem, na minha opinião pessoal, não sei se vocês concordam aí no Turismo Portugal no Japão, mas na minha opinião pessoal e alguma experiência, o que eu noto é que nós devemos minimizar o máximo o stress. Tudo o que causa diferença, desconforto, como por exemplo, esta língua não entendo, ou eu aqui não posso comportar-me da mesma maneira que eu me comporto no Japão. Portanto, todas as coisas que introduzem stress e diferença são coisas à qual o visitante japonês vai reagir muito mais do que se calhar um americano, ou um canadiano, ou um outro ocidental, que acha a diferença engraçada e entra no barco da experiência e lida muito melhor com isso. Vou partilhar, por exemplo, uma pequena historieta. Há uns tempos estive a trabalhar com um alojamento em Sintra, é um alojamento um bocado diferente, tem uma abordagem holística, tem uma abordagem de naturoterapias, terapias naturais, yoga, etc. Portanto, é uma estadia, mas também envolve comida, também envolve yoga, também envolve bem-estar e saúde. E eles queriam realmente, porque já têm muitos visitantes com uma afinidade com as culturas orientais, eles queriam realmente pensar nisso. Olha, e se nós fizéssemos aqui uma comunidade mais internacional e pensássemos nos nossos produtos e nos nossos serviços também para os coreanos, chineses, japoneses, etc. E foi por causa disso que chegaram até mim. Isto para contextualizar. E eu estava-lhes a dizer, olhem, por exemplo, eu tendo feito uma visita ao espaço, o que eu verifico aqui é que as vossas instalações não dispõem de banheiras para fazer ofurô, fazer banho de imersão, e que isso é absolutamente fundamental. Vocês não vão ter visitantes japoneses a ficarem nos vossos programas de 4 ou 5 dias de detox, que era o programa deles, eles não vão ficar aqui 4 dias sem terem um ofurô, sem terem onde tomar um banho de imersão ao final do dia, porque isso é absolutamente fundamental para o visitante japonês. Eles disseram, mas isto é mais natural, as nossas instalações são mais de partilhar espaço. E o que eu lhes disse, partilhar espaço é tudo muito bem, as pessoas gostam de ficar em espaços comuns, as pessoas gostam de partilhar refeições na mesma mesa, isso é ótimo, eles adoram. Mas o ofurô tem que existir, as pessoas têm que poder tomar um banho de imersão, senão isto não vai funcionar. Portanto, era um pequeno pormenor, mas que era um pormenor muito significativo, porque há certas diferenças para as quais eu acho que o visitante japonês tem pouca tolerância à partida. Certas diferenças particulares. Queria saber também a vossa opinião sobre isso. E depois abro aqui as perguntas à Cidália e à Teresa, que de certeza tem muitas perguntas para fazer também. A Kaoko-san, ainda hoje falamos sobre isso. Sim. E estávamos a falar, por exemplo, do Hotel do Busako. Sim. Que é um bom exemplo. Mas a Kaoko-san poderá falar um pouco sobre isso. O Hotel Busako tem canal japonês e quando nós visitamos lá em fevereiro deste ano, e quando entraram no quarto do Hotel Busako, já está ligado um canal NHK de japonês. Tá. E, como a Inês já apontou, os japoneses preferem dormir na cama, duas camas. E se for casal, preferem ter duas camas. Duas camas, claro.
sempre pedem tem twin room. Isto é muito importante para os japoneses. E não tem que ser double bed. Para um casal, e às vezes para amigas, duas senhoras viagem e preferem dormir separados. Portanto, para ter o furor, para ter duas camas no quarto, é muito importante. E normalmente o hotel do Japão tem chinelos. Tem chinelos. Chinelos no quarto, separar o sapato fora e a zona interior, claro. Chinelo, hotéis de 5 estrelas sem slippers, sem exatamente. chinelos, não pode ser. Não é aceitável, claro. Sim, não é aceitável. Mas havia também, está aquela questão que falamos há dias dos vidros transparentes entre o quarto e a casa de banho. Isso é uma moda de alguns arquitetos malucos. Que é muito moderna, não muito funciona bonito, aqui. Que, não funciona. A gente de viagem japoneses não gosta, não aceita. Claro, compreendo perfeitamente. Lá está, é preciso conhecer o público que se quer conquistar e é preciso conhecê-lo muito bem. Há bocado vocês estavam a falar e muito bem dos workshops de mostrar produtos portugueses no Japão. Se calhar, não sei se a Teresa ou a Cidália depois vão ter algumas questões sobre isso, mas eu acho que isso é muito relevante. Às vezes é difícil dizer, e eu tenho que dizer isso muitas vezes, às vezes é difícil dizer a certos empresários portugueses, meu amigo, eu sei que custa muito dinheiro, mas você vai ter que fazer uma viagem de avião até ao Japão, levar os seus queijos, levar os seus vinhos, combinar com uma empresa japonesa, fazer um dia de Portugal num café ou num restaurante, investir esse dinheiro todo e fazer uma mostra dos seus produtos. E provavelmente também vai ter que levar 2 ou 3 figurantes vestidos de uma certa maneira, ou então um cantor de fado, ou então alguma coisa assim. E vai ter que fazer um evento, porque senão as pessoas não sabem o que é que você está ali a fazer. E o produto, só o produto em si, por mais saboroso que seja, se for comida, ou por mais bonito que seja, se for roupa ou calçado, não chega. É preciso criar um ambiente, é preciso criar toda uma experiência multissensorial para que a pessoa que é o japonês que está a ver aquilo queira, através dessa experiência multissensorial, pensar em visitar Portugal mais tarde, eventualmente ir ao seu sítio, mas também visitar Portugal mais tarde. E se não fizer esse investimento inicial, a coisa não vai funcionar. Lá está, mandar os folhetos em papel ou fazer um bom vídeo promocional muitas vezes não é o suficiente. Se calhar, claro, para vocês estou a chover no molhado, estou a dizer que vocês já estão fartos de saber, mas a maior parte das pessoas que está a ver este vídeo não sabe. E queria agora passar a bola à Cidália e à Teresa, que se calhar têm muitas perguntas para vos fazer. Estejam à vontade. Bem, eu posso começar. Ao nível, eu sei que o Turismo de Portugal tem feito um excelente trabalho ao nível da promoção deste selo Clean and Safe, e portanto gostaria de saber primeiro se vocês têm tido, se têm recepcionado este programa e se são a par das vantagens dos selos, seja para a hotelaria, restauração, recentemente os profissionais de informação turística, portanto os guias intérpretes também certificados com esse selo Clean and Safe e com um guia de boas maneiras, de boas práticas para garantir a segurança pessoal, portanto ao nível do uso de pessoal enquanto no trabalho, como é óbvio, uso de máscara, luvas, viseira, higiene, etiqueta respiratória, tudo isso ao nível de segurança com o grupo, portanto como lidar com o grupo, a importância do briefing inicial, porque é importante o cliente final, quando encontra o guia no hotel, saber como é que as coisas vão correr ao longo do dia. E esse briefing já era feito, como é óbvio, agora vai ter que introduzir toda esta questão de higiene e de segurança. Portanto, se esta questão está a ser abordada no Japão e noutros países e, portanto, se percebem a importância desta certificação no profissional de informação turística, na restauração e tudo mais, e até na própria organização do tour, porque eu tenho consciência que muitos dos programas vão ter que ser adaptados
E, portanto, essa flexibilização é muito importante. Primeiro porque o produto está lá, mas se calhar temos que o apresentar de uma forma mais criativa, diferenciada, para o tornar também atrativo e execuível. Não vai ser possível visitarmos todos o Palácio da Pena, dadas as restrições de pessoas dentro do edifício, por exemplo. E, portanto, neste momento os profissionais vão ter que estar muito a par também dos protocolos, esses tais protocolos que já falámos há pouco, que foram criados por cada empresa, neste caso por cada local a visitar, monumento, museu, etc. São protocolos muito específicos de cada um, porque têm a ver com a especificidade física, histórica, desses espaços, por assim dizer, e que vão naturalmente obrigar o profissional a conhecer esses protocolos para, no caso de haver, primeiro, garantir a segurança do grupo que está a guiar, e no caso de haver uma suspeita, portanto, o profissional de informação turística sabe se esse espaço tem uma sala de isolamento, sabe a quem ligar em caso de suspeita e todo o protocolo que tem que ser seguido para garantir a segurança do profissional, do grupo e da pessoa que eventualmente estará ou não infectada. E, portanto, se todas estas questões, até na forma, nós fomos treinados até na forma como lidamos com os nossos colegas. É normal nos tempos mortos, por exemplo, beber um café, portanto, todo esse tipo de distanciamento social que fomos alertadas, nada de apertos de mão, portanto, se estas boas práticas se têm, para além daquilo que nos foi ensinado e para aquilo que fomos treinadas e esse compromisso, que é mais que tudo este selo é um compromisso, se lá fora, neste caso no Japão, se estão a ter a recepção de todas estas informações e se as estão a passar ao cliente final, porque aqui só vai haver venda, só vai haver incoming de turismo se o cliente final receber estas informações que eu acho que são importantíssimas nesta altura. Vou passar aqui para a Cidália, para nós, vou passar da Cidália para a Teresa, para nós acumularmos a consideração da Teresa, porque ela vai ter que sair já a seguir, então queria só acumular o que ela tem para dizer e depois o Sr. Otto e a Sra. Takoka falam juntos. Força, Teresa. Obrigada, Inês. Peço desculpa, eu tenho mesmo que sair pelas 10h30 porque tenho já outros compromissos a seguir e não gosto muito de chegar atrasada. A minha questão é muito prática. Eu tenho uma empresa de animação turística que começa agora em 1 de junho, era para começar em abril, tive de adiar devido a todas estas questões que nós vivemos, mas é uma empresa que vai funcionar fora dos grandes circuitos, é uma empresa que vai funcionar no Oeste e que se destina essencialmente à promoção da região, dos produtos, marcas, através do turismo, a promoção da região. É isso que eu vou procurar dinamizar. Com o projeto e com a apresentação do projeto e com a promoção que eu tenho vindo a fazer, há algumas pessoas ligadas ao turismo noutros pontos do país que gostaram do conceito. A marca vai ser sempre Teresa Vai de Férias, que é a marca do blog, enfim, já existe algum reconhecimento. E através do Teresa Vai de Férias, possivelmente durante este ano, vão nascer em alguns pontos de Portugal este conceito de, através do turismo, promover o que há de muito específico naquela região. A ideia que eu tenho, e que possivelmente pode estar errada, mas é a ideia que eu tenho, é que em relação a possíveis turistas vindos do Japão ou da Coreia, o que eles procuram não é exatamente isto, mas são grandes centros urbanos, ou seja, são sítios onde eles eventualmente já se sentem confortáveis porque têm algum conhecimento, Lisboa, Porto, por aí, e para visitar monumentos e ter experiências de produtos que já têm um grande reconhecimento internacional. Não haverá eventualmente procura destes mercados para este tipo de serviço que é completamente diferente, muito mais personalizado, mas completamente diferente, muito focado na região. Esta é a minha grande questão. Obrigada, Teresa. Eu sei que tu agora vais ter que fazer outra coisa, mas depois a gente partilha o vídeo entre todas. Agradeço, Inês, a oportunidade e agradeço a presença de todos. Eu vou mesmo ter de sair, mas sim, eu depois vou assistir ao resto. Obrigada. Está bem, Teresa. Tá, obrigado. Bem, o que é que eu posso... Vamos tentar responder primeiro à pergunta da Teresa.
acho que é importante perceber que há diferenças muito grandes entre a Coreia do Sul e o Japão. E é também importante perceber que o cliente que nós temos neste momento do Japão é, sobretudo, um cliente sénior. E sendo um cliente sénior, tem uma perspectiva de gosto diferente de um cliente mais jovem. Isso é no caso do Japão. No caso da Coreia do Sul, há dois tipos de cliente que neste momento estão aí, isto em termos de grandes imagens. Claro que há muito a acontecer entre estes dois grandes blocos que eu vou explicar. Um é o bloco, que eu diria, religioso da Coreia do Sul, que vai muito a Fátima. Portanto, Fátima, como sabem, Coreia do Sul, 11% da população é católica. Sim. E vão muito a Fátima. Esse é um grande grupo que é extremamente importante para o centro de Portugal, para a região centro de Portugal. São os mesmos, se me permitem, são os mesmos que são a maioria dos que faz o circuito cristão no Japão, que é o que eu faço. Os programas de cristianismo em Kyushu, que são quase todos coreanos ou brasileiros e da América Latina, normalmente. Sim, mas continuo. Sim. Há esse grande bloco de clientes que vão a Fátima, mas Fátima é o objetivo, mas eles querem enriquecer esse objetivo com mais coisas. Portanto, acabam por ir a Lisboa, ir ao Cabo da Roca para terem um certificado de terem ido ao ponto mais a oeste da Europa. Portanto, eles querem enriquecer essa ida a Portugal, a ida a Fátima, com um enriquecimento pessoal e conhecer o destino. Portanto, isto é uma situação. Espero um momento só que estou aqui a ver eu não sei se vou ter que, se isto vai desligar, vou ter que pôr aqui um passo, peço desculpa. Não faz mal. Isto é uma situação. Depois há uma outra grande onda da Coreia do Sul, que são as tais jovens raparigas que vão a Portugal em grande número. Podem ser também rapazes, casais jovens. E esses, como é óbvio, estão à procura de coisas completamente diferentes. E estão à procura de experiências. Dou-vos o exemplo, por exemplo, da pintura do azulejo no Porto ou em Lisboa, que é um sucesso fantástico. Nós começamos levamos um blogger ao Porto, começaram a pintar azulejo e agora não nos a medir com os sul-coreanos a querer ir a esse tal estúdio e pintar azulejos. Começamos também com aulas de olaria no Alentejo. Querem fazer olaria, uma loucura por olaria. Fizemos também, em algumas fan trips aqui do Japão, aulas de culinária. Experimentar, cozinhar em Portugal, cozinha portuguesa, no Alentejo, no norte de Portugal, no centro. Portanto, há aqui, se é verdade que o segmento sénior no Japão e o segmento religioso na Coreia do Sul são grupos estanques, que estão ali muito presos àquilo que podem e conseguem fazer, e que estão muito presos aos tais programas já pré-desenhados. Há depois outros segmentos, quer no Japão, quer na Coreia do Sul, que estão dispostos a viver e a vivenciar coisas completamente novas. A nossa gastronomia, quer no Japão, quer na Coreia do Sul, é muito apreciada. Não podemos esquecer que o Japão e a Coreia do Sul comem imenso peixe, como nós comemos, comem de uma forma diferente, mas comem também muito peixe. E como tal, Portugal tem uma vantagem enorme, porque pela frescura do nosso peixe, pela frescura do nosso marisco, que é algo que para eles é crucial. É crucial porque eles comem o peixe cru, o marisco cru, não é? Nós não estamos tão habituados a comer peixe cru, mas o nosso peixe é extremamente fresco. Portanto, temos grandes vantagens. E temos algo que eu acho que a Europa pouco
pouco oferece neste momento. A Europa já está muito invadida pelo turismo, que é o genuíno. Nós conseguimos oferecer ainda aquilo que é genuíno, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E é insubstituível, é uma mais-valia. Tem isso. Portugal tem isso e eles percebem logo se o nosso sorriso é verdadeiro, se é um sorriso para turista ver, se estão a ser amáveis porque um turista é um cliente a entrar, ou estamos a ser amáveis porque somos genuinamente amáveis. Eu normalmente utilizo a expressão, enfim, que não é minha, mas que é utilizada pela TAP para os seus clientes, que é with the arms wide open. Sim. E efetivamente faz parte do português de querer receber bem, de saber, de ser genuíno, daquele sorriso ser um sorriso profundo. E isso, os japoneses falam nisso, os sul-coreanos falam nisso, sentem-se mesmo bem-vindos. E acho que isso é dos grandes motivos porque os operadores japoneses e sul-coreanos dizem-nos que os clientes que regressam mais satisfeitos de Portugal do que, por exemplo, não gosto de falar de outros países, mas vamos dizer outros países. Não deixar para lá só a expressão síndrome natural. As pessoas já sabem o que é. Mas onde esse sorriso não é talvez tão natural, onde esse wide, with arms wide open, os braços não estão tão abertos como no nosso caso. Portanto, eu acho que Portugal neste momento tem grandes vantagens em relação a estes mercados, porque aquilo que nós oferecemos é efetivamente genuíno. O pintar o azulejo não é para turista ver, a olaria não é para turista ver. O oleiro faz isso, o oleiro gosta de fazer, gosta de mostrar. As aulas de culinária fazem parte de um culto que nós temos, nós gostamos da nossa cozinha. Qual é o português que não gosta de mostrar como fazer um determinado prato? De falar do nosso bacalhau. Eu penso que a preocupação da Teresa era mais no sentido de será que coisas que eles nunca ouviram falar, nunca viram, não são famosas, será que também estariam interessados nessas coisas? Como alguém que é uma empresária e que tem uma visão muito local e no caso dela quer ajudar também a desenvolver as coisas de uma região que é o Oeste de uma maneira sustentável, porque há aqui uma preocupação por trás que eu conheço o trabalho da Teresa e eu tenho essa preocupação também. Eu acho que toda a gente está nesta conversa tem alguma sensibilidade para o assunto, que é a sustentabilidade do turismo num determinado local, que não seja apenas uma sustentabilidade no sentido ecológico, mas que seja uma sustentabilidade das economias locais, de gerar revenue, de gerar dividendos que repercutem numa melhor qualidade de vida das populações locais e, em muitos casos, mesmo na continuidade ou na possibilidade da continuidade de certos fazeres, de certos saberes, de certos artesanatos, de certas gastronomias, que se não tiverem este tipo de público, se calhar correm muito mais o risco de desaparecer, já estão a desaparecer em muitos casos, ou seja, manter essa autenticidade, que é de facto insubstituível, que sendo genuína é de uma mais-valia enorme, manter essa autenticidade, mas perceber que, olha, se calhar agora não vamos ter, vou dar um exemplo prático que eu conheço, uma pessoa que faz cataplanas em Braga, se calhar agora não vou ter encomendas de cataplanas para um grande mercado, mas se calhar estar a fazer aqui um workshop de cataplanas e em que depois nós fazemos a comida na cataplana e eles comem e sabem que faz à mão e dá trabalho a fazer, e que é uma coisa que é muito cativante para o visitante estrangeiro e em particular, acho eu, para o visitante japonês. Porque há aqui uma série de coisas que são extremamente importantes na cultura japonesa, que é a arte de fazer as coisas com as mãos, aprendida ao longo de gerações e gerações e que ainda se mantém. A outra coisa importante é a ligação terra, produtos, pessoas, esta ligação ser sustentável. Também é importante na cultura japonesa e verem-no a acontecer noutro país
também é uma experiência que eles valorizam muito. E depois é aquela ideia de que eles voltam para o país dele com uma história para contar que é muito pessoal. Eu estive ali e eu fiz aquilo. Pelo menos é essa a minha impressão. Eu acredito que esse tipo de turismo mais imersivo é aquilo que vai ajudar os dois destinos. Portanto, faço isso em Portugal e faço isso no Japão. A preocupação de Teresa é perfeitamente legítima, porque o empresário fica muito preocupado em mas o meu produto vai chegar a esta gente? Será que eles querem ou não querem isto? A pergunta é legítima e acho que tem razão de ser, porque é evidente que quando estou a lançar um negócio eu não sei se vou ter procura. Acho que é importante dar talvez um passo atrás e na razão que levou ao Turismo Portugal, a decisão do Turismo Portugal de abrir o escritório no Japão e na Coreia do Sul, que tem a ver exatamente com o tipo de turista japonês nas suas viagens. Do japonês, se começarmos a ver a curva da sazonalidade do japonês ou do sul-coreano, é quase linear ao longo do ano. Portanto, não há grandes instabilidades, é quase flat ao longo do ano. E isso, quando estamos a falar de sustentabilidade no turismo, isso dá-nos uma grande ajuda. Mas também, e voltando à sustentabilidade, tem a ver com os sítios que os japoneses procuram e os sítios que os sul-coreanos procuram. Os japoneses vão, por exemplo, imenso ao Alentejo. Vão, por exemplo, conhecer Évora, vão a Vila Viçosa, vão ao Palácio da Vila Viçosa, vão conhecer as aldeias históricas. Nós estamos aqui a tentar introduzir as cerejeiras em flor no Fundão e já levamos lá alguns agentes para apanharem cerejas e fazerem piqueniques por baixo das cerejeiras, que é tão típico aqui no Japão, no fundo para que eles consigam perceber e trazer para cá, para o Japão, olha, nós estivemos no Fundão, comemos cerejas, ou vimos as cerejeiras em flor, andamos num passeio de balão por cima das cerejeiras, e, enfim, são tudo experiências. Enfim, nós estamos a tentar ligar as pontas entre o Japão e Portugal e fazer com que locais que são menos procurados, nomeadamente o Fundão, enfim, o que é que tem o Fundão a ver com o Japão? Tem estrangeiros. Ok, vamos lá levar. As culturas é fundamental para perceber quais são as pontes que podem ser criadas. Sim. No caso, por exemplo, da Coreia do Sul, por exemplo, eles vão a Fátima, ok, Fátima. E depois, o que é que fazem? Vão ali a Óbidos. Ok, mas se eles ficam cá 2 ou 3 dias em Portugal, se nós arranjarmos mais qualquer coisa para fazer aqui à volta de Fátima, ficam, em vez de ficarem 2 dias, ficam 3 ou 4. Então, introduzimos a ideia de tomar, por exemplo, estamos aqui a tentar também introduzir o golfe, que assim, sei lá, podem gostar de ir a Fátima, vão a Fátima, rezar um dia, vão ao santuário e depois no outro dia vão jogar golfe, por exemplo. E no dia seguinte podem ir a tomar, ou a Óbidos. Portanto, no fundo, é enriquecer aquilo que já existe com coisas que interessem e que façam a região ter os turistas por mais tempo. Portanto, isso é um ponto para nós essencial que tem a ver com o porquê de estarmos cá. A certificação, o impacto de uma certificação como o Clean and Safe é uma coisa que vocês estão a ver que funcione junto do turista asiático e japonês em particular? É assim, nós divulgamos o selo Clean and Safe para as agências de viagens, fizemos também uma divulgação junto do cliente final, através das nossas páginas do Facebook e fizemos sobretudo uma sensibilização para os agentes de viagem. É preciso pensar que neste momento o momento em que os japoneses ou os sul-coreanos poderão começar a viajar não vai acontecer amanhã, vai acontecer dentro de 3 ou 4 ou 5 meses. Neste momento há um travel ban em que não é possível, se eu sair de Portugal, sair do Japão, não posso regressar ao Japão, pelo travel ban. Portanto, e nós temos neste momento, divulgamos o selo e as condições e as informações que são inerentes ao selo, o Clean and Safe,
não descemos muito em pormenor porque, efetivamente, não haverá clientes a viajar para Portugal tão cedo. Agora, há um outro passo que já deveria ter sido dado. Eu não sei se estou aqui a cometer uma inconfidência, provavelmente estou, mas não sei se repararam, na minha assinatura há um logo que é Can't Skip Hope. Sim. E nós, no dia 1 do Turismo Portugal, deveria ter lançado uma nova campanha global que se chamará Can't Skip Opening. Sim, a jogar com o Opening, ok. No fundo, que é a abertura. E, portanto, isso devia ter sido lançado um dia antes do dia 1 de junho. Portanto, estávamos tudo preparado para isso acontecer, e isso incluiria o Clean and Safe. Portanto, seria uma campanha global que seria acompanhada por um filme de 20 segundos, o Can't Skip Opening, ou seja, agora são bem-vindos. Enquanto aquele filme foi, não sei se viram o Can't Skip Hope e o Read Portugal, foram campanhas que o Turismo Portugal lançou. Este, que eu não cheguei a ver, que é o Can't Skip Opening, era no fundo a sistematização do selo, das regras de segurança, do distanciamento social, todas essas regras que irão ser sistematizadas em gráficos. Portanto, tudo isso iria ser lançado no dia 1. E só não foi porque, à última da hora, no dia 30 ou dia 29, houve um surto muito grande em Lisboa. E o opening, portanto, a abertura do mercado, a abertura de Portugal, ficou condicionada em determinadas zonas em Lisboa. E ao ficar condicionada em determinadas zonas em Lisboa, nós não pudemos lançar o Can't Skip Opening porque, efetivamente, Lisboa não estava totalmente aberta. É o problema destas coisas estarem a flutuar muito. Nós temos ainda a Vanessa a querer fazer uma pergunta, mas só faltam 3 minutos para o fim deste vídeo. Então, eu vou pedir à Vanessa que formule a sua pergunta no próximo vídeo, ok? E depois nós no próximo vídeo vamos só mesmo falar da pergunta da Vanessa e a nossa reunião. Está bem? Muito obrigada. Está bem. Ok, está bem. Vou fazer a pausa aqui e já voltamos a